E o Lokomotiv de Moscou definiu o preço para vender o zagueiro Lucas Fasson ao Flamengo. Eu vou falar sobre isso, vou falar do técnico Felipe Luiz, que terá 4 desfalques importantíssimos para o duelo contra o Internacional na Libertadores. E vou falar também de Vinícius Júnior, porque depois da decisão dele, o Flamengo perdeu 55 milhões de reais. Então, rapaziada, sem muita enrolação, eu vou ter que pedir para cada um de vocês para não pular esse vídeo, até porque, galera, hoje eu prometo que as notícias estão imperdíveis. Bom, rapaziada, antes de falar do zagueiro Lucas Fasson, que entrou na mira do Flamengo, eu queria fazer um pedido especial para cada um de vocês. Já aperta o botãozinho aqui, galera, ó. Já se inscreve aí no canal, ative o sininho de notificação, porque é muito importante, rapaziada. Quando eu trouxer notícias do nosso Flamengo, vocês aí vão ficar bem informados. Pronto, rapaziada. Agora sim, vamos para o que interessa, vamos para as informações do nosso Mengão, porque já saiu a notícia, rapaziada. O Flamengo tá mirando o Lucas Fasson e o Lokomotiv de Moscou estabeleceu um preço caso o Flamengo queira contratar o zagueiro. Mas vem dar uma conferida, rapaziada, nos detalhes da informação aqui que eu separei para vocês. Olha só. De acordo com a jornalista Raíssa Simplício, rapaziada, o Flamengo demonstra interesse e realiza sondagem para contratar o zagueiro Lucas Fasson do Lokomotiv de Moscou. Até aí todo mundo já sabe, mas dá uma olhada, rapaziada. O clube russo estabeleceu um valor de 5 milhões de euros, cerca de 31,6 milhões de reais, rapaziada, para negociar o zagueiro de 24 anos com o Flamengo. O contrato dele, galera, vai até junho de 2026. Além do Flamengo tá de olho nele, rapaziada, o Atlético Mineiro também acompanha a situação e manifesta interesse na contratação do jogador. Eu falei pra vocês, rapaziada, que o Flamengo tá querendo contratar o zagueiro Lucas Fasson, mas também o Atlético Mineiro tá de olho no jogador e outros clubes da Europa também querem contratar o zagueiro. Porém, entretanto, rapaziada, informação que eu apurei é que o Lokomotiv de Moscou está priorizando ali o Flamengo e já estabeleceu 5 milhões de euros caso o Mengão queira contratar o jogador. Todo mundo já sabe, eu mesmo já falei, rapaziada, que o Flamengo tá de olho no mercado. O Mengão quer contratar um zagueiro porque o Léo Pereira e o Léo Ortiz, dupla titular da zaga, rapaziada, do Mengão, está jogando muitos jogos e automaticamente o Flamengo vai ficar no mercado, rapaziada. Não sou eu que estou falando, foi o próprio técnico Felipe Luiz que disse que o Flamengo está no mercado e a probabilidade do Flamengo contratar o Lucas Fasson se torna ainda maior, rapaziada. Nisso porque o clube já estabeleceu, libera ele por 5 milhões de euros. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, por 5 milhões de euros, vocês comprariam o Lucas Fasson, rapaziada, do Lokomotiv? Deixa aqui nos comentários, rapaziada, porque o comentário de vocês é muito importante. Mudando de assunto, galera. E é claro, continuando falando de Flamengo, né, rapaziada? Deixa eu falar aqui do duelo contra o Internacional na Libertadores. O técnico Felipe Luiz simplesmente vai ter 4 desfalques importantíssimos pro duelo de quarta-feira, rapaziada. Vem dar uma olhada e uma conferida quem são esses desfalques. Olha só, rapaziada. O Flamengo está pronto para disputar as oitavas de finais da Copa Libertadores, mas o técnico Felipe Luiz terá um enorme quebra-cabeça, rapaziada, para montar o time. O clube escreveu 5 novos reforços, né, rapaziada, na competição. Mas por outro lado, rapaziada, pode até ter 4 desfalques de peso, incluindo, rapaziada, Jorginho de Arrascaeta para o jogo de ida contra o Internacional, que acontecerá, rapaziada, nessa quarta-feira. Ou seja, galera, continuando, Arrascaeta não vai jogar, rapaziada. O Uruguai está suspenso e é o principal desfalque. Além do Arrascaeta, Eric Pulgar, rapaziada, segue no departamento médico
se recuperando de uma fratura na fíbula, rapaziada. Vem o Danilo também, galera, o zagueiro Danilo também no ATM com uma lesão na coxa direita. E por último, o Nico de la Cruz, rapaziada, ainda em processo de recondicionamento físico, não deve ter condições de enfrentar o Internacional. Eu falei pra vocês, rapaziada, galera, provavelmente o Nico de la Cruz não vai enfrentar o Internacional, muito difícil ele jogar esse jogo, rapaziada. Porém, saiu a confirmação agora, rapaziada. Todo mundo sabe que o Flamengo escreveu Saul Niguez, Samuel Lino, Jorge Carrascal, Emerson Royal, né, rapaziada? Porém, galera, está perdendo a Arrascaeta, Eric Pulgar, zagueiro Danilo e o Nico de la Cruz. Então, rapaziada, são esses os desfalques que o Flamengo vai ter no jogo contra o Internacional na próxima quarta-feira. Só lembrando, galera, técnico Felipe Luiz tem que ir com força máxima pro jogo no Maracanã. Não pode poupar assim como fez contra o Atlético Mineiro, rapaziada. Tem que jogar com seriedade. Vamos fazer o resultado aqui no Maracanã, lá no Maracanã, né, rapaziada? No jogo de volta, lá no Beira-Rio, rapaziada, o Mengão já ir com um placar bastante elástico, rapaziada. Ganhar de 2-0, ganhar de 3-0 sem levar gol é muito importante, galera. O Mengão não pode bobear e não pode sair aí, não pode ser eliminado para o Internacional, assim como foi eliminado para o Atlético Mineiro, rapaziada. Mudando de assunto, galera, deixa eu falar aqui agora, rapaziada, de Vinícius Júnior. O que é que acontece, galera? O Vinícius Júnior decidiu, tomou uma decisão e conforme essa decisão que o Vinícius Júnior tomou, rapaziada, o Flamengo simplesmente perdeu 55 milhões de reais. Pra quem não tá entendendo nada, galera, eu vou explicar pra vocês. Dá uma olhada. A diretoria do Flamengo acompanhou com atenção a última janela de transferência europeia, rapaziada, sonhando com uma bolada milionária que viria de Vinícius Júnior, rapaziada. No entanto, a decisão do craque de permanecer no Real Madrid adiou, galera, pelo menos por enquanto, os planos do clube de faturar alto com o mecanismo de solidariedade da FIFA. Com a permanência de Vinícius Júnior na Espanha, rapaziada, o Flamengo não vai receber absolutamente nada. Mas confere aí, rapaziada, ó. Em uma eventual venda ao Manchester United, rapaziada, do Vinícius Júnior por 1,3 bilhões de reais, rapaziada, o Flamengo receberia aproximadamente 32,5 milhões, ou seja, com a proposta do futebol árabe da Arábia Saudita, de 2,2 bilhões de reais, o Flamengo receberia, rapaziada, aproximadamente 55 milhões de reais, rapaziada. No entanto, Vinícius Júnior rechaçou todas as ofertas e optou por seguir, negou, né, rapaziada, vamos se dizer no português, negou todas as ofertas e optou por seguir sua trajetória vitoriosa no Real Madrid, priorizando o projeto esportivo em detrimento das propostas financeiras colossais. Ou seja, né, rapaziada, todo mundo já sabe que o Manchester City queria contratar ali, se eu não me engano, Vinícius Júnior. Depois do Manchester City, a Arábia Saudita queria colocar 2,2 bilhões de reais. Com isso, com a decisão do jogador de permanecer no Real Madrid, o Flamengo perdeu na casa de 55 milhões de reais com o mecanismo da solidariedade, rapaziada, porque o clube formador do Vinícius Júnior é o nosso Mengão. Mas a gente vai se atualizando, rapaziada, a gente vai se atualizando, e qualquer coisa eu já trago as informações aqui pra vocês. Mudando de assunto, galera, deixa eu falar agora da diretoria do Flamengo. O que é que acontece com a diretoria do Flamengo, Lucas? Bom, rapaziada, a diretoria do Flamengo segue no mercado, segue trabalhando ali para contratar um novo goleiro, substituto do goleiro Rossi, rapaziada. Dá uma olhada. O Flamengo segue tentando fazer com que as coisas ocorram pela melhor forma possível. E para isso terá de seguir melhorando todo o seu elenco. O Mengão, inclusive, está atrás no mercado de uma peça que promete ser importante no seu elenco, rapaziada. Sendo assim, o Flamengo está mapeando o mercado atrás de um goleiro reserva para o Rossi. Mas isso eu falei ontem, rapaziada. O que é que acontece? O goleiro Carlos Miguel estava livre no mercado, diretoria do Flamengo, eu não sei o que aconteceu, que não viu o goleiro Carlos Miguel, rapaziada, ex-Corinthians, e que estava no Nottingham Forest da Inglaterra, e simplesmente a diretoria do Flamengo tampou o olho, rapaziada. Quem contratou o Carlos Miguel? O Palmeiras, rapaziada. Ou seja, a diretoria do Flamengo está no mercado,
mas não tá atenta no mercado e atenta nas oportunidades, galera. Ou seja, Flamengo tem que correr atrás de um zagueiro, porque o Matheus Cunha não é mais goleiro do Flamengo. Matheus Cunha já assinou com o Cruzeiro e no final do ano agora de 2025, rapaziada, o Matheus Cunha sai e o Flamengo vai ter que correr contra o tempo e ter que pagar num goleiro muito mais caro, galera. Ou seja, tem que ficar de olho nas oportunidades, rapaziada. Só concluindo aqui, galera, já que eu falei de olho nas oportunidades, o técnico Felipe Luiz recentemente deu uma entrevista e ele deixou um pouco claro, rapaziada, conforme está chegando contratações no Flamengo, pode estar saindo também jogadores do Mengão a qualquer momento. Eu só vou ler uma frasezinha que ele falou, dá uma olhada, rapaziada. Abre aspas para o Felipe Luiz. Pode ser que cheguem mais peças. Pode ser que alguém também saia, rapaziada. Estamos com um número elevado de jogadores. Ou seja, recentemente saiu o Gerson, recentemente saiu o Wesley. Mas recentemente também chegou o Emerson Royal, chegou o Saul Niguez, chegou o Jorge Carrascal, chegou o Samuel Lino, rapaziada. Ou seja, é o que o técnico Felipe Luiz falou. A gente está com um número elevado de jogadores, ou seja, o Flamengo vai ter que liberar, o Flamengo vai ter que dispensar jogadores, rapaziada. Mudando de assunto, galera, deixa eu só falar uma coisinha, rapaziada, para todos vocês. O Cruzeiro jogou ontem. O que é que acontece, Lucas? O Cruzeiro perdeu em casa pro Santos de Neymar, rapaziada. Ou seja, o jogo foi de 2-1 pro Santos. Esse resultado foi simplesmente absurdo pro Flamengo, rapaziada. Mengão, nesse exato momento, se eu não me engano, galera, o Flamengo, vocês me corrijam se eu tiver errado, rapaziada. Nesse exato momento, o Flamengo tá com 40 pontos, mais líder do que nunca do Brasileirão. E o Cruzeiro, mais uma vez, falhou em casa, rapaziada. Assim como falhou contra o Ceará, falhou contra o Santos, rapaziada. O Cruzeiro tá com 37 e logo em seguida vem o Palmeiras, que simplesmente ganhou ontem, mas na minha opinião, o juiz deu uma força e tanto pro Palmeiras, viu, rapaziada? O Palmeiras ganhou com a ajuda do juiz, né, rapaziada? O Ceará tava ganhando o jogo, o juiz forçou em dar o pênalti pro Palmeiras, e se não fosse, rapaziada, se não fosse a vitória do Palmeiras, o Cruzeiro tinha tropeçado e o Palmeiras tinha tropeçado. Porém, rapaziada, o juiz, mais uma vez, decidiu ajudar o Palmeiras, né, rapaziada? Bom, galera, eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer a cada um de vocês que vieram até o final do vídeo, dando aquela força, dando aquela moral de sempre. E eu vou dizer de novo, rapaziada, vocês são foda. Só lembrando, galera, ó, estamos com a meta de 1000 inscritos até o final do ano nesse canal, rapaziada. Então corre, galera, já se inscreve aí no canal, ative o sino de notificação para ajudar bastante, rapaziada. Valeu!